Achados e Perdidos, Stephen King. Narração: Dani Bernardo. 2010. Os pais de Peter Saubers discutiam muito agora. Tina chamava essas discussões de late-late. Peter achava que fazia sentido, porque era isso que eles pareciam estar fazendo quando começavam. Au, 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 au. Às vezes, Peter tinha vontade de ir até o alto da escada e gritar para eles pararem. Pararem logo com aquilo. Vocês estão assustando as crianças. Ele tinha vontade de gritar. Tem crianças nesta casa. Crianças. Os dois burros por acaso esqueceram? Peter estava em casa porque os melhores alunos da escola, que não tinham nada além do horário de estudos e um período de atividades depois do almoço, tinham permissão para sair mais cedo. A porta do quarto estava entreaberta e ele ouviu o pai andar depressa de muleta pela cozinha assim que o carro da mãe parou em frente à garagem. Peter tinha certeza de que as festividades do dia começariam com o pai dizendo: "Nossa, ela chegou cedo." Mamãe diria que ele parecia nunca se lembrar de que as quartas-feiras era o dia que ela saía cedo do trabalho. Papai responderia que ainda não estava acostumada a morar naquela parte da cidade, falando como se eles tivessem sido obrigados a se mudar para a área mais sombria de Lowtown, em vez de apenas para a seção de ruas com nomes de árvore em Northfield. Após as preliminares, eles podiam começar a verdadeira latição. O próprio Peter não adorava Northside, mas o lugar não era terrível. E mesmo aos 13 anos, parecia entender a realidade econômica deles melhor do que o pai. Talvez porque não tomasse comprimidos de Oxycontin 4 vezes por dia como ele. Eles estavam ali porque a Grace Johnson Middle School, onde a mãe dava aulas, fechara como parte da iniciativa de corte de custos do conselho da cidade. Muitos dos professores agora estavam desempregados. Linda pelo menos fora contratada como uma mistura de bibliotecária e monitora de estudos da Northfield Elementary. Ela saía cedo às quartas-feiras porque a biblioteca fechava ao meio-dia nesse dia. Todas as bibliotecas escolares fechavam cedo às quartas. Era outra iniciativa de corte de custos. O pai de Peter reclamara disso. Observara que os integrantes do conselho não cortaram os próprios salários e os chamara de um bando de filhos da puta hipócritas. Peter não sabia nada sobre isso. Só sabia que atualmente Tom Saubers reclamava de tudo. O Ford Focus, o único carro deles agora, parou na entrada de garagem e a mãe saiu, arrastando a velha pasta surrada. Desviou de um trecho que sempre formava gelo, pois ficava na parte sombreada debaixo da calha da varanda. Era a vez de Tina de jogar sal, mas ela esquecera, como sempre. A mãe subiu a escada devagar, com os ombros caídos. Peter odiava vê-la andar assim, como se tivesse um saco de tijolos nas costas. Enquanto isso, as muletas do pai estalavam em ritmo redobrado na sala. A porta da frente se abriu. Peter esperou. Torceu por alguma coisa legal como: "Oi, querida, como foi seu dia?" Quem dera. Ele não queria exatamente escutar os latidos, mas a casa era pequena e era quase impossível não ouvir. A não ser que ele saísse, claro. Uma retirada estratégica que fazia com mais e mais frequência naquele inverno. Mas Peter às vezes sentia que, como filho mais velho, tinha responsabilidade de ouvir. O Sr. Jacob gostava de dizer na aula de história que conhecimento era poder. E Peter achava que era por isso que se sentia compelido a monitorar a guerra crescente de palavras entre os pais. Porque cada latição esticava mais o tecido do casamento. E um dia desses o tecido se rasgaria. Era melhor estar preparado. Mas preparado para quê? Divórcio? Esse parecia o resultado mais provável. De alguma forma, as coisas podiam melhorar se eles se separassem. Peter acreditava nisso cada vez mais, embora ainda não tivesse articulado como um pensamento consciente. Mas o que exatamente um divórcio seria em outra expressão favorita do Sr. Jacob? Termos reais. Quem ficaria e quem sairia? Se o pai saísse, como viveria sem o carro se mal podia andar? Na verdade, como qualquer um dos dois teria dinheiro para sair? Eles já estavam falidos. Pelo menos, Tina não estava presente para ouvir a animada troca de opiniões entre os pais.
Ela ainda estava na escola e provavelmente não iria para casa logo depois. Talvez só aparecesse na hora do jantar. Ela tinha finalmente feito uma amiga. Uma garota dentuça chamada Ellen Briggs, que morava na esquina da Sycamore com a Elm. Peter achava que Ellen tinha o cérebro de um hamster, mas pelo menos Tina não ficava o tempo todo deprimida em casa, sentindo falta das amigas do bairro antigo e às vezes chorando. Peter odiava quando Tina chorava. Enquanto isso, desliguem os celulares, pessoal. As luzes vão se apagar. E o episódio de hoje de Estamos Todos na Merda está para começar. Tom. Ei, você chegou cedo. Linda, com cautela. Tom, Tom. Quarta-feira, certo? O dia que a biblioteca fecha cedo. Linda. Você andou fumando dentro de casa de novo. Estou sentindo o cheiro. Tom, ficando mal-humorado. Só um, na cozinha, com a janela aberta. Tem gelo nos degraus de trás. Eu não quis correr o risco de cair. Peter esqueceu de botar o sal de novo. Peter, a parte para a plateia. Ele já deveria saber, pois foi papai que fez o calendário de tarefas. Mas é a semana de Tina botar sal. Aqueles oxicotins que ele toma não são comprimidos para a dor. São comprimidos de burrice. Linda, ainda estou sentindo o cheiro. E você sabe que o proprietário proíbe especificamente. Tom. Tá, tudo bem, entendi. Da próxima vez, vou lá para fora e vou correr o risco de cair das muletas. Linda. Não é só por causa do aluguel, Tommy. Ser fumante passivo é ruim para as crianças. Já falamos sobre isso. Tom. E falamos e falamos. Linda. Agora remexendo a lama. Além disso, quanto custa um maço de cigarros hoje em dia? 4,50? $5? Tom. Eu fumo um maço por semana. Pelo amor de Deus. Linda. Atropelando as defesas dele com um ataque aritmético blindado. Se o maço custa $5, isso dá $20 por mês. E sai do meu salário, porque é o único. Tom. Ah, lá vamos nós. Linda, que temos agora? Tom. Você nunca se cansa de esfregar isso na minha cara, não é? Deve achar que eu fui atropelado de propósito. Para poder ficar à toa em casa. Linda, depois de uma longa pausa. Sobrou vinho? Uma taça me cairia bem. Peter, à parte. Diga que tem, pai. Diga que tem. Tom, acabou. Talvez você queira que eu vá de muletas até os Unes comprar outra garrafa. Mas você teria que me dar um adiantamento na minha mesada. Linda, à beira das lágrimas. Você age como se o que aconteceu com você fosse minha culpa. Tom, gritando. Não é culpa de ninguém. E é isso que me deixa louco. Você não entende? Nunca nem pegar o cara que fez aquilo. Nesse ponto, Peter já ouviu o suficiente. Era uma peça idiota. Talvez eles não percebessem, mas ele percebia. Ele fechou o livro de literatura. Leria o livro de um cara chamado John Rothstein naquela noite. No momento, precisava sair e respirar ares tranquilos. Linda, baixinho. Pelo menos você não morreu. Tom, ficando melodramático agora. Às vezes eu acho que teria sido melhor se tivesse morrido. Olhe para mim. Totalmente dependente do oxi. E ainda sentindo dor porque o remédio não faz mais efeito se eu não tomar uma quantidade suficiente para quase me matar. Vivendo com o salário da minha esposa, que é de $1.000 a menos do que era, graças aos filhos da puta do conselho. Linda. Olha a boca. Tom, a casa? Já era. Cadeira de rodas motorizada? Já era. Economias? Quase no fim. E agora? Não posso nem fumar um maldito cigarro. Linda. Se você acha que choramingar vai resolver alguma coisa, fique à vontade, mas... Tom, berrando. Você chama isso de choramingar? Eu chamo de realidade. Quer que eu baixe a calça para você dar uma boa olhada no que sobrou das minhas pernas? Peter desceu a escada de meias. A sala estava logo ali, mas eles não o viram. Estavam cara a cara e ocupados atuando em uma peça de merda que ninguém pagaria para ver. O pai estava apoiado nas muletas, com os olhos vermelhos e as bochechas ásperas de barba por fazer. A mãe segurando a bolsa na frente do peito como um escudo e mordendo o lábio. Era horrível.
E a pior parte? Peter os amava. O pai se esqueceu de mencionar o fundo de emergência, começado um mês depois do massacre do City Center pelo único jornal que restava da cidade, em colaboração com as 3 estações de TV locais. Brian Williams até fez uma matéria sobre o fundo do NBC Night News, que aquela cidadezinha corajosa cuidava dos seus quando o desastre se abatia. Tantos corações preocupados, tantas mãos caridosas, tanto blá blá blá. E agora uma palavra dos patrocinadores. O fundo de emergência deixou todo mundo se sentindo bem por uns 6 dias. O que a imprensa não mencionou foi como o fundo arrecadou pouco. Apesar das caminhadas de caridade, dos passeios de bicicleta beneficentes e de um show de um segundo colocado no American Idol. O fundo de emergência não cresceu porque era uma época difícil para todo mundo. E claro, o que foi arrecadado precisou ser dividido entre muitas pessoas. A família Saubers recebeu um cheque de $1.200, depois um de 500, depois um de 200. O cheque do mês anterior, com carimbo de última parcela, fora de $50. Palmas. Peter entrou na cozinha, pegou as botas e o casaco e saiu. A primeira coisa que reparou foi que não tinha gelo nos degraus dos fundos. O pai mentira sobre aquilo. O dia estava quente demais para haver gelo, pelo menos no sol. Ainda faltavam 6 semanas para a primavera, mas o degelo já tinha começado havia quase uma semana, e a única neve que tinha sobrado no quintal eram alguns pedaços debaixo das árvores. Peter andou até a cerca e passou pelo portão. Uma vantagem de morar nas ruas com nomes de árvore de Northside era um terreno baldio atrás da Sycamore. Devia ter o tamanho de um quarteirão do centro. 5 acres de vegetação e árvores baixas seguindo ladeira abaixo até um riacho congelado. O pai de Peter disse que o terreno estava assim havia muito tempo e que devia ficar assim ainda mais tempo por causa de uma briga judicial sem fim sobre quem era o dono das terras e o que podia ser construído ali. No final, ninguém vence nessas brigas, só os advogados, dissera ele para o filho. Lembre-se disso. Na opinião de Peter, crianças que queriam férias dos pais em prol da saúde mental também venciam. Havia uma trilha em meio às árvores nuas e uma diagonal irregular, terminando no Wreck da Burt Street, um antigo centro de recreação da juventude de Northfield, cujos dias estavam contados. Garotos mais velhos andavam pela trilha quando o tempo estava quente, fumando cigarros, fumando erva, bebendo cerveja, provavelmente transando com as namoradas, mas não naquela época do ano. Nenhum garoto mais velho significava nenhum incômodo. Às vezes, Peter levava a irmã pela trilha, se a mãe e o pai estivessem brigando seriamente, como acontecia com mais e mais frequência. Quando chegavam ao rec, eles jogavam basquete, assistiam a vídeos ou jogavam damas. Ele não sabia para onde a levaria quando o rec fechasse. Não havia nenhum outro lugar além das zonas, a loja de conveniência. Sozinho, ele geralmente só ia até o riacho e jogava pedras lá, se a água estivesse correndo, fazendo-as quicar no gelo quando o riacho congelava, tentando fazer um buraco e apreciando o silêncio. Os late-lates eram ruins, mas seu pior medo era que o pai, agora sempre meio doidão por causa dos comprimidos de oxi, um dia acabasse batendo na mãe. Isso quase certamente rasgaria o tecido esticado e fino do casamento. E se não rasgasse? E se ela aceitasse apanhar? Isso seria ainda pior. Nunca vai acontecer. Peter disse para si mesmo. Papai não faria isso. Mas e se fizesse? Gelo ainda cobria o riacho naquela tarde, mas parecia podre. E havia manchas grandes e amarelas, como se o gigante tivesse parado para mijar ali. Peter não ousaria andar ali em cima. Não se afogaria nem nada se o gelo cedesse. A água só ia até o tornozelo. Mas ele não queria voltar para casa e ter que explicar por que a calça e as meias estavam molhadas. Ele se sentou em um tronco caído, jogou algumas pedras, as pequenas quicaram e rolaram, as grandes quebraram os pontos amarelos. Depois ficou olhando para o céu por um tempo. Nuvens grandes e fofas flutuavam lá em cima, do tipo que parecia mais de primavera do que de inverno, se movendo do oeste para o leste. Uma delas parecia uma velha corcunda, ou talvez com uma mochila nas costas. Havia um coelho, havia um dragão, havia uma que parecia um baque baixo à sua esquerda o distraiu.
Ele se virou e viu que uma parte do barranco, frágil devido a uma semana de neve derretendo, tinha cedido e exposto às raízes de uma árvore que já estava precariamente inclinada. O buraco criado pela queda parecia uma caverna, e a não ser que estivesse enganado, ele achava que podia ser só uma sombra. Havia alguma coisa ali. Peter foi até a árvore, segurou um dos galhos sem folhas e se inclinou para olhar melhor. Havia mesmo alguma coisa ali, e parecia bem grande. A ponta de uma caixa, talvez? Ele desceu pelo barranco, criando degraus improvisados ao enfiar os calcanhares das botas na terra lamacenta. Quando estava sob o local do pequeno deslizamento, se agachou. Viu couro preto rachado e tiras de metal com rebites. Havia uma alça do tamanho de um estribo na ponta. Era um baú. Alguém escondera um baú ali. Empolgado, além de curioso, Peter segurou a alça e puxou. O baú nem se mexeu. Estava bem enfiado. Peter deu outro puxão, mas só por desencargo de consciência. Não conseguiria tirá-lo dali. Não sem ferramentas. Ele ficou agachado com as mãos pendendo entre as coxas, como o pai fazia antes que seus dias de homem ativo chegassem ao fim. Peter observou o baú preso na terra escura e cheia de raízes. Devia ser loucura estar pensando em A Ilha do Tesouro e também em O Escaravelho de Ouro, um conto que eles leram na aula de literatura no ano anterior. Mas ele estava pensando nisso. E era loucura? Era mesmo? Além de dizer que conhecimento era poder, o Sr. Jacob enfatizava a importância do pensamento lógico. Não era lógico pensar que uma pessoa não enterraria um baú no bosque a não ser que houvesse alguma coisa valiosa dentro. E estava ali havia um tempo. Dava para perceber só de olhar. O couro estava rachado e cinzento em alguns lugares, em vez de preto. Peter achava que se puxasse a alça com toda a força que tinha e não parasse de puxar, talvez a quebrasse. As tiras de metal estavam sem brilho e cheias de ferrugem. Ele tomou uma decisão e subiu a trilha na direção de casa. Entrou pelo portão, foi até a porta da cozinha e prestou atenção. Não havia vozes e a TV estava desligada. O pai deveria ter ido para o quarto, ou do térreo. Mamãe e papai tinham que dormir lá, apesar de ser pequeno, porque papai não conseguia subir as escadas direito agora, para tirar um cochilo. A mãe talvez tivesse ido com ele. Ele às vezes fazia as pazes assim, mas talvez estivesse na lavanderia, que também lhe servia de escritório, trabalhando no currículo ou se candidatando a empregos online. O pai podia ter desistido e Peter tinha que admitir que ele tinha seus motivos, mas a mãe não. Ela queria voltar a dar aulas em tempo integral e não só pelo dinheiro. Havia uma garagem ao lado da casa, mas a mãe nunca colocava focos lá dentro, a não ser que fosse haver uma tempestade de neve. Ela estava cheia de coisas da antiga casa para as quais não havia espaço na casa alugada, menor. A caixa de ferramentas do pai estava lá. Tom listou as ferramentas nos classificados, mas não conseguiu ninguém que quisesse comprá-las pelo que ele considerava um preço justo. Além de alguns brinquedos velhos dele e de Tina. O saco de sal com a colher e algumas ferramentas de jardinagem apoiadas na parede dos fundos. Peter escolheu uma pá e voltou correndo pela trilha, segurando-a na frente do corpo como um soldado com um rifle. Ele desceu até quase o riacho, usando os degraus que tinha feito na lama, e começou a trabalhar num pequeno deslizamento que revelara o baú. Tirou boa parte da terra caída e a colocou de volta no buraco debaixo da árvore. Não conseguiu preencher até as raízes retorcidas, mas conseguiu cobrir a ponta do baú, que era seu objetivo, por enquanto. Houve um pouco de latidos no jantar, não muito, e Tina não pareceu se importar. Mas foi para o quarto de Peter quando eles estavam terminando o dever de casa. Ela usava o pijama fechado nos pés e estava arrastando a senhora Beasley, a última e mais importante boneca. Era como se tivesse voltado a ter 5 anos. Posso ficar um pouco com você, Pete? Tive um pesadelo. Ele pensou em mandá-la embora, mas decidiu, ainda pensando no baú enterrado, que fazer uma coisa dessas poderia dar azar. Também seria crueldade, considerando as olheiras escuras sob os olhos bonitos da irmã. Tá, tudo bem, só um pouco. Mas não vamos transformar isso em um hábito. Era uma das frases favoritas da mãe deles. Tina se deitou na cama e rolou até estar encostada na parede, sua posição favorita para dormir.
como se planejasse passar a noite lá. Peter fechou o livro de ciências, se sentou ao lado dela e fez uma careta. Aviso de boneca, Tina. A cabeça da senhora Beasley está enfiada na minha bunda. Vou colocar nos meus pés. Pronto, assim está melhor. E se ela sufocar? Ela não respira, seu burro. É só uma boneca. E Ellen diz que logo vou me cansar dela. Ellen é uma idiota. Ela é minha amiga. Peter percebeu, achando graça, que ela não discordou exatamente. Mas acho que ela está certa. As pessoas crescem. Você não. Você vai ser sempre minha irmãzinha. E não durma. Você vai voltar para o seu quarto em uns 5 minutos. 10, 6. Ela pensou. Fechado. Do andar de baixo, ouviram um grunhido abafado, seguido do baque de muletas. Peter acompanhou o barulho até a cozinha, onde o pai se sentaria, acenderia um cigarro e sopraria a fumaça pela porta dos fundos. Isso faria a fornalha funcionar. E o que a fornalha queimava, de acordo com a mãe deles, não era óleo, mas dinheiro. Você acha que eles vão se separar? Peter ficou chocado. Primeiro pela pergunta, e depois pela segurança quase adulta dela. Ele fez menção de dizer não, claro que não, mas pensou no quanto detestava filmes em que os adultos mentiam para as crianças, o que queria dizer todos os filmes. Não sei. Não hoje, pelo menos. Os tribunais estão fechados. Ela riu. Isso era um bom sinal. Ele esperou que a irmã dissesse mais alguma coisa. Ela não disse. Os pensamentos de Peter se voltaram para o baú enterrado na margem do riacho, debaixo de uma árvore. Ele conseguiu manter esse pensamento distante enquanto fazia o dever, mas... não conseguira. Os pensamentos estavam presentes o tempo todo. Tina, é melhor você não dormir. Eu não estou, mas estava bem perto pelo tom de voz. O que você faria se encontrasse um tesouro? Um baú de tesouro enterrado, cheio de pedras preciosas e dobrões de ouro. O que são dobrões? Moedas de antigamente. Eu daria para papai e mamãe, para eles não brigarem mais. Você não? Sim, respondeu Peter. Agora volte para sua cama, antes que eu tenha que carregar você. Pelo plano de saúde, Tom Sauber só se qualificava para fisioterapia 2 vezes por semana agora. Uma van especial ia buscá-lo todas as segundas e sextas às 9 horas e o levava de volta às 4 da tarde, depois da hidroterapia e de uma reunião em que as pessoas com ferimentos de longa recuperação e dores crônicas se sentavam em um círculo e conversavam sobre seus problemas. O que queria dizer que a casa ficava vazia por 7 horas nesses dias. Na noite de quinta-feira, Peter foi para a cama reclamando de dor de garganta. Na manhã seguinte, acordou dizendo que ainda se sentia doente e que agora achava que também estava com febre. Você está mesmo quente, disse Linda depois de tocar a testa dele. Peter esperava que sim, depois de ficar com o rosto a 5 centímetros do abajur do quarto antes de descer a escada. Se não estiver melhor amanhã, talvez seja bom ir ao médico. Boa ideia, exclamou Tom de seu lado da mesa, empurrando os ovos mexidos de um lado para o outro do prato. Ele parecia não ter dormido nada. Um especialista, talvez. Só me deixe ligar para Short, o motorista. O Rolls Royce está reservado para levar Tina à aula de tênis no Country Club, mas acho que o outro carro está disponível. Tina riu. Linda olhou para Tom de cara feia. Mas antes que pudesse responder, Peter disse que não estava se sentindo tão mal. Um dia em casa deveria bastar para ele melhorar. Se isso não funcionasse, o fim de semana funcionaria. É bem provável. Ela suspirou. Quer comer alguma coisa? Peter queria, mas achou que não seria inteligente dizer que sim, pois teoricamente estava com a garganta inflamada. Ele colocou a mão na frente da boca e simulou uma tosse. Só um pouco de suco. Depois, acho que vou subir para tentar dormir mais um pouco. Tina saiu de casa primeiro e foi saltitando até a esquina, onde ela e Ellen discutiram as coisas esquisitas que garotas de 9 anos discutiam enquanto esperavam o ônibus. Depois, mamãe saiu para o trabalho no Focus. Por fim, papai, que seguia pela calçada com as muletas até a van que o aguardava. Peter o observou pela janela do quarto.
percebendo que o pai parecia menor agora. O cabelo aparecendo sob o boné do Groundhogs tinha começado a ficar grisalho. Quando a van foi embora, ele trocou de roupa, pegou uma ecobag de compras que a mãe guardava na despensa e foi até a garagem. Na caixa de ferramentas do pai, pegou um martelo e um cinzel, que colocou dentro da bolsa. Ele pegou a pá e foi em direção à porta, mas decidiu voltar para pegar o pé de cabra. Nunca tinha sido escoteiro, mas acreditava estar preparado. Amanhã estava frio o suficiente para Peter ver o próprio hálito no ar. Mas quando já tinha cavado ao redor do baú o suficiente para conseguir puxá-lo, o ar estava bem mais quente e ele estava suando dentro do casaco. Pendurou-o em um galho baixo e olhou ao redor para ter certeza de que ainda estava sozinho no riacho. Ele fez isso várias vezes. Tranquilizado, pegou um pouco de terra e esfregou nas mãos, como um batedor se preparando para rebater a bola. Segurou a alça na extremidade do baú, lembrando a si mesmo para estar preparado para o caso de ela arrebentar. A última coisa que queria era rolar a margem abaixo. Se ele caísse no riacho, talvez ficasse mesmo doente. Não deveria haver nada ali além de um bando de roupas mofadas mesmo. Mas por que alguém enterraria um baú cheio de roupas velhas? Por que não queimá-las ou doá-las para a caridade? Só havia um jeito de descobrir. Peter respirou fundo, prendeu o ar e puxou. O baú nem se mexeu, e a alça velha estalou de forma ameaçadora, mas ele se sentiu encorajado. Sentiu que podia mover o baú um pouco de um lado para o outro. Isso o fez pensar no pai amarrando um fio em um dos dentes de leite de Tina e dando um puxão forte quando o dente não caiu sozinho. Ele ficou de joelhos, lembrando a si mesmo de lavar a calça jeans depois ou enfiá-la no fundo do armário, e espiou dentro do buraco. Viu que uma raiz tinha crescido ao redor da parte de trás do baú como um braço. Ele pegou a pá, segurou o cabo e bateu na raiz. Era grossa e ele precisou descansar várias vezes, mas finalmente conseguiu tirá-la do caminho. Ele colocou a pá de lado e pegou a alça de novo. O baú estava mais solto agora, quase pronto para sair. Ele olhou para o relógio. 10h15. Pensou na mãe ligando para casa no intervalo para ver como ele estava. Não era um grande problema se ele não atendesse. Ela pensaria que ele estava dormindo. Mas Peter lembrou a si mesmo de verificar a secretária eletrônica quando chegasse em casa. Ele pegou a pá e começou a cavar ao redor do baú, soltando a terra e cortando algumas raízes menores. Em seguida, segurou a alça de novo. Agora, seu maldito, disse ele. Desta vez vou conseguir. Ele puxou. O baú deslizou tão de repente e com tanta facilidade que ele teria caído se os pés não estivessem bem afastados um do outro. Agora, o baú estava quase todo para fora do buraco, com a tampa coberta de terra. Ele viu as fivelas na frente, do tipo antiquado, como as da lancheira de um trabalhador. Tinha também um cadeado grande. Ele segurou a alça de novo e dessa vez ela se quebrou. Puta que pariu, disse Peter, olhando para as mãos. Estavam vermelhas e latejando. Bem, quem está na chuva é para se molhar. Outra das frases favoritas da mãe. Ele segurou as laterais do baú em um desajeitado abraço de urso e se jogou para trás. Dessa vez, o baú saiu todo do esconderijo e viu a luz do sol pela primeira vez no que pareciam ser anos. Uma relíquia úmida e suja com detalhes enferrujados. Parecia ter uns 75 centímetros de comprimento e 45 de largura. Talvez mais. Peter ergueu uma ponta e calculou que devia pesar até uns 30 quilos, metade do peso dele. Mas era impossível dizer o quanto era do que havia dentro e o quanto era do baú. De qualquer modo, não eram dobrões. Se o baú estivesse cheio de ouro, ele não teria conseguido puxá-lo, muito menos levantá-lo. Ele abriu as fivelas, criando pequenas cachoeiras de terra, depois se inclinou para mais perto do cadeado, preparando para arrebentá-lo com o martelo e o cinzel. Se ainda não desse para abrir, o que provavelmente aconteceria, ele usaria o pé de cabra. Mas primeiro, não custava nada tentar. Peter empurrou a tampa, que se abriu com um chiado de dobradiças sujas. Mais tarde, ele concluiria que alguém comprara aquele baú de segunda mão, provavelmente por um bom preço.
já que a chave estava perdida. Mas naquele momento só ficou olhando. Ele não notou a bolha em uma das mãos, nem a dor nas costas e nas coxas, nem o suor escorrendo pelo rosto sujo. Não estava pensando na mãe, no pai nem na irmã. Também não estava pensando nos latilates, pelo menos não naquele momento. O baú fora forrado com plástico transparente para oferecer proteção contra a umidade. No fundo, ele viu pilhas do que pareciam ser cadernos. Usou as palmas das mãos para tirar as gotas do plástico. Eram cadernos mesmo. Caderninhos bonitos com o que parecia ser capas de couro de verdade. Parecia haver pelo menos 100. Mas aquilo não era tudo. Também havia envelopes como os que a mamãe levava para casa quando descontava um cheque no banco. Peter puxou o plástico e olhou para o baú quase cheio. Os envelopes tinham Greenwich State Bank e o amigo da sua cidade impressos. Mais tarde, ele repararia em certas diferenças entre aqueles envelopes e os que a mãe pegava no Corn Banking Trust. Não havia endereço de e-mail e nada sobre usar o cartão do banco para saques. Mas naquele momento, só ficou olhando. O coração estava batendo com tanta força que ele começou a ver pontos pretos e se perguntou se desmaiaria. Claro que não. Só garotas desmaiam. Talvez. Mas ele estava mesmo meio tonto e percebeu que parte do problema era porque, desde que abrira o baú, havia se esquecido de respirar. Peter inspirou fundo, expirou e inspirou de novo. Até os dedos dos pés, ao que pareceu. A cabeça estava lúcida, mas o coração estava batendo mais forte do que nunca e as mãos tremiam. Os envelopes do banco vão estar vazios. Você sabe disso, não sabe? As pessoas só encontram dinheiro escondido em livros e filmes, não na vida real. Só que não pareciam vazios, pareciam cheios. Peter esticou a mão para um, mas ofegou quando ouviu um movimento do outro lado do riacho. Virou-se e viu 2 esquilos brincando entre as folhas mortas, provavelmente pensando que o degelo da semana queria dizer que a primavera tinha chegado. Eles correram para uma árvore com os rabos tremendo. Peter se virou para o baú e pegou um dos envelopes. Puxou a aba com um dedo que parecia dormente, apesar de a temperatura agora dever estar perto dos 5 graus. Abriu e olhou dentro. Dinheiro. Notas de 20 e de 50. Meu Jesus Cristinho! Sussurrou Peter Saubers. Ele pegou as notas e tentou contá-las, mas suas mãos estavam tremendo muito e deixou algumas caírem. Elas caíram na grama, e antes que ele as pegasse, seu cérebro superaquecido lhe garantiu que Ulysses Grant tinha piscado em uma das notas. Ele contou. $400. 400 naquele envelope, e havia dezenas deles. Peter enfiou as notas de volta no envelope, o que não foi uma tarefa fácil, porque suas mãos estavam tremendo mais do que as do vovô Fred nos últimos 2 anos de vida. Ele jogou o envelope no baú e olhou ao redor, com os olhos arregalados e esbugalhados. Os sons de tráfego, que sempre pareceram baixos, distantes e desimportantes naquele terreno abandonado, agora pareciam próximos e ameaçadores. Ali não era a Ilha do Tesouro. Era uma cidade com mais de 1 milhão de pessoas, muitas delas desempregadas, que adorariam pôr as mãos no que havia naquele baú. Pense, Peter Saubers disse para si mesmo. Pense, pelo amor de Deus. Essa é a coisa mais importante que já aconteceu com você. Talvez a mais importante que vai acontecer na sua vida. Então pense bem e pense direito. A primeira coisa que veio à sua mente foi Tina, aninhada entre a cama dele e a parede. O que você faria se encontrasse um tesouro? Perguntara. Eu daria para papai e mamãe. Respondera ela. Mas e se a mãe quisesse devolver? Era uma pergunta importante. Papai jamais faria isso. Peter sabia, mas mamãe era diferente. Ela tinha ideias bem definidas sobre o que era certo e errado. Se ele lhe mostrasse o baú e o que havia dentro, poderia dar início ao pior latilate sobre dinheiro de todos. Além do mais, devolver para quem? Sussurrou Peter. Para o banco? Era ridículo. Será que era mesmo? E se o dinheiro fosse um tesouro de piratas, só que de ladrões de banco em vez de bucaneiros? Mas então, por que estavam em envelopes de saque? E o que eram todos aqueles caderninhos pretos?
Ele poderia pensar nessas coisas depois, mas não agora. Ele precisava agir. Peter olhou para o relógio e viu que já eram quase 11. Ainda tinha tempo, mas tinha que usá-lo bem. É agora ou nunca, sussurrou ele, e começou a jogar os envelopes de dinheiro do Greenwich State Bank na ecobag com o martelo e o cinzel. Ele colocou a sacola no barranco e a cobriu com o casaco. Enfiou o plástico de volta no baú, fechou a tampa e pôs o baú de volta no buraco. Parou para secar a testa, que estava oleosa de sujeira e suor. Pegou a pá e começou a jogar terra como um louco. Ele conseguiu cobrir o baú quase por completo. Pegou a sacola e o casaco e saiu correndo pela trilha até sua casa. Ele esconderia a sacola no fundo do armário a princípio e veria se havia algum recado da mãe na secretária eletrônica. Se estivesse tudo bem com a mãe, e se o pai não tivesse voltado mais cedo da fisioterapia, o que seria horrível. Ele poderia voltar até o riacho e tentar esconder melhor o baú. Mais tarde, poderia olhar os cadernos. Mas, enquanto voltava para casa naquela manhã ensolarada de fevereiro, seu único pensamento sobre eles era que podia haver mais envelopes de dinheiro misturados ali, ou embaixo. Ele pensou, preciso tomar um banho e limpar a terra da banheira depois, para a mamãe não perguntar o que eu estava fazendo lá fora se estou teoricamente doente. Tenho que tomar cuidado e não posso contar para ninguém. Ninguém mesmo. No chuveiro, ele teve uma ideia. 1978. Lá é o lugar onde as pessoas têm que te receber quando se faz uma visita. Mas quando Morris chegou na casa da Sycamore Street, não havia luzes para iluminar a escuridão da noite e ninguém para recebê-lo à porta. Por que haveria? A mãe estava em Nova Jersey, dando aulas sobre como um bando de empresários do século XIX tentara roubar os Estados Unidos. Dando aula para estudantes de graduação, que provavelmente roubariam tudo em que conseguisse pôr as mãos quando estivessem atrás do dólar de ouro. Algumas pessoas diriam que Morris foi atrás do seu dólar de ouro em New Hampshire, mas não era verdade. Ele não fora motivado por dinheiro. Ele queria o Biscayne na garagem e fora das vistas. Droga! Morris queria que o Biscayne sumisse, mas isso teria que esperar. Sua prioridade era Pauline Muller. A maioria dos moradores da Sycamore Street ficava tão grudada na televisão quando começava o horário nobre que não teria reparado se um OVNI pousasse no gramado. Mas não era o caso da senhora Muller. A vizinha da casa ao lado levava xeretice ao nível de arte. Então ele foi lá primeiro. Ah, olha só quem voltou! Gritou ela quando abriu a porta, como se não tivesse espiado pela janela da cozinha quando Morris parou na entrada da garagem. Maury Bellamy, todo crescido e bonitão. Morris deu seu melhor sorriso sem graça. Como a senhora está, senhora Muller? Ela lhe deu um abraço que Morris dispensaria, mas retribuiu como de praxe. Em seguida, ela virou a cabeça, movendo as pelancas e gritou. Bert! Bert! É Maury Bellamy! Da sala veio um grunhido triplo que podia ter sido como você está. Entre, Maury, entre! Vou passar um café. E adivinhe só. Ela ergueu as sobrancelhas pretas demais de um jeito horrivelmente paquerador. Tem bolo Sara Lee. Parece ótimo, mas acabei de chegar de Boston. Dirigi direto para cá. Estou exausto. Eu só não queria que a senhora visse as luzes acesas e chamasse a polícia. Ela deu uma gargalhada que parecia um urro de macaco. Você é tão inteligente, mas sempre foi. Como está sua mãe, Maury? Bem, ele não fazia ideia. Desde o período que passara no reformatório aos 17 anos e a tentativa fracassada de entrar na Universidade City College aos 21, o relacionamento entre Morris e Anita Bellamy se resumia a telefonemas ocasionais. Eram frios, mas civilizados. Depois de uma última discussão na noite da prisão dele por invasão de domicílio e outros delitos leves, eles basicamente desistiram um do outro. Você está musculoso, disse a senhora Muller. As garotas devem adorar. Você era tão magrelo. Andei construindo casas. Construindo casas. Você, caramba. Bert, Morris andou construindo casas. Isso resultou em mais alguns grunhidos na sala. Mas o trabalho ficou escasso.
Então voltei para cá. Minha mãe disse que eu podia usar a casa, se ela não conseguisse alugar, mas não devo ficar por muito tempo. Isso acabou sendo verdade. Venha até a sala, Maury, para dar um oi para Bert. É melhor deixar para outra hora. Para impedir mais importunação, ele gritou. Oi, Bert. Outro grunhido, ininteligível em meio às gargalhadas que acompanhavam o programa Welcome Back, Cutter. Amanhã, então, disse a senhora Muller, movendo mais uma vez as sobrancelhas. Ela parecia estar fazendo uma imitação de Groucho Marx. Vou guardar um pedaço de bolo. Talvez até bata chantilly. Que ótimo, respondeu Morris. Não era provável que a senhora Muller fosse morrer de ataque cardíaco antes do dia seguinte, mas era possível. Como outro grande poeta tinha dito, a esperança é a última que morre. As chaves de casa e da garagem estavam no lugar de sempre, penduradas debaixo da calha, à direita da escadinha. Morris estacionou Biscayne na garagem e colocou no chão o baú que comprara no celeiro de antiguidades. Estava morrendo de vontade de começar a ler aquele quarto livro de Jimmy Gold imediatamente, mas os cadernos estavam todos misturados, e seus olhos se fechariam antes mesmo de ele conseguir ler uma única letra da caligrafia pequenina de Rothstein. Estava exausto. Amanhã, ele prometeu a si mesmo. Depois que eu falar com Andy, tiver alguma ideia de como ele quer lidar com isso, vou colocá-los em ordem e começar a ler. Ele empurrou o baú para debaixo da velha mesa do pai e o cobriu com um pedaço de plástico que encontrou no canto. Depois, entrou em casa e fez um passeio pelo velho lar. Parecia o mesmo, o que era ridículo. Não havia nada na geladeira além de um vidro de picles e uma caixinha de fermento químico. Mas havia alguns lanches congelados no freezer. Ele enfiou um no forno, colocou o mostrador em 180 graus e subiu a escada até seu antigo quarto. Eu consegui, pensou. Eu consegui. Estou com 18 anos de manuscritos não publicados de John Rothstein. Estava cansado demais para sentir animação ou mesmo satisfação. Quase pegou no sono no chuveiro, e novamente quando estava comendo um bolo de carne horrível com batatas instantâneas. Mas enfiou a comida na boca e voltou a subir as escadas. Adormeceu 40 segundos depois de a cabeça bater no travesseiro e só acordou às 9h20 da manhã seguinte. Descansada e com a luz do sol iluminando sua cama da infância, Morris sentiu animação e mal podia esperar para compartilhá-la. O que queria dizer que precisava falar com Andy Halliday. Ele encontrou uma calça caque e uma camisa xadrez no armário. Passou gel no cabelo e deu uma espiada rápida na garagem para ver se estava tudo bem por lá. Deu o que ele esperava ser um aceno contente para a senhora Muller, novamente olhando pelas cortinas ao descer a rua até o ponto de ônibus. Ele chegou ao centro antes das 10. Andou um quarteirão e espiou pela Ellis Avenue o Happy Cup, onde havia mesas debaixo de guarda-sóis cor-de-rosa na calçada. Como esperado, Andy estava no intervalo. Melhor ainda, estava sentada em uma das mesas e de costas, e Morris pôde se aproximar de fininho. Buga, buga! Gritou ele, segurando o ombro do velho casaco de veludo de Andy. Seu velho amigo, seu único amigo naquela cidade ignorante que mais parecia uma piada, pulou de susto e se virou. O café virou e derramou. Morris deu um passo para trás. Ele queria assustar Andy, mas nem tanto. Ei, o que você fez? Perguntou Andy em um sussurro baixo e rouco. Os olhos estavam sérios por trás dos óculos com armação de chifre que Morris sempre achara meio presunçosos. Que porra você fez? Não eram as boas-vindas que Morris previa. Ele se sentou. O que nós conversamos? Ele observou o rosto de Andy e não viu nenhum pingo da divertida superioridade intelectual que o amigo costumava incorporar. Andy parecia com medo. De Morris? Talvez. Medo pela própria vida? Com certeza. Eu não devia ser visto com Morris estava carregando um saco de papel pardo que encontrara na cozinha. De dentro, tirou um dos cadernos de Rothstein e os colocou na mesa, tomando cuidado de evitar a poça de café derramado. Uma amostra. Um de muitos. Pelo menos 150. Ainda não tive chance de contar, mas tiramos a sorte grande. Guarde isso. Andy ainda estava sussurrando.
como um personagem em um filme ruim de espionagem. Os olhos se moveram de um lado para o outro antes de voltar para o caderno. O assassinato de Rothstein está na primeira página do The New York Times e em todos os canais de TV, seu idiota. Essa notícia foi um choque. Deveria demorar pelo menos 3 dias para alguém encontrar o corpo do escritor, talvez até 6. A reação de Andy foi um choque ainda maior. Ele agia como um rato encurralado. Morris exibiu o que esperava ser uma boa imitação do sorriso de Andy, que dizia: "Sou tão inteligente que até eu mesmo fico entediado." Calma. Nessa parte da cidade, tem jovens carregando cadernos para todo lado. Ele apontou para o outro lado da rua, para Government Square. Ali vai um. Mas não Moleskines. Jesus! A empregada sabia o tipo de caderno que Rothstein usava para escrever. E o jornal diz que o cofre no quarto dele estava aberto e vazio. Guarde isso. Morris empurrou o caderno na direção de Andy, ainda tomando cuidado de evitar a mancha de café. Estava ficando cada vez mais irritado com o amigo. Pé da vida, como Jimmy Gold diria. Mas também sentia uma espécie perversa de prazer ao ver o homem se encolher na cadeira, como se o caderno fosse um frasco cheio de bactérias da peste. Vamos lá, dê uma olhada. Este praticamente só tem poesia. Vim folheando no ônibus. No ônibus? Você está louco? E não é muito bom, prosseguiu Morris, como se não tivesse ouvido. Mas é dele sim, um manuscrito à mão. Extremamente valioso. Nós conversamos sobre isso, várias vezes. Conversamos sobre como guarde isso. Morris não gostava de admitir que a paranoia de Andy estava começando a contagiá-lo, mas estava. Ele guardou o caderno no saco e olhou para o velho amigo, seu único amigo com a testa franzida. Eu não estava sugerindo montarmos uma barraquinha na rua nem nada disso. Onde está o resto? E antes que Morris pudesse responder, não importa, eu não quero saber. Você não entende o quanto essas coisas são uma merda? O quanto você está na merda? Eu não estou na merda, disse Morris, mas pelo menos fisicamente. Era assim que começava a se sentir. De repente, suas bochechas e a nuca estavam queimando. Andy agia como se ele tivesse cagado na calça em vez de cometido o crime do século. Ninguém pode me ligar ao assassinato de Rothstein. Eu sei que vai demorar um tempo para podermos vender os cadernos para algum colecionador particular. Não sou burro. Vender para um Maury, você ouve o que está dizendo? Morris cruzou os braços e encarou o amigo. Ou o homem que antes era seu amigo, pelo menos. Você age como se nunca tivéssemos conversado sobre isso. Como se nunca tivéssemos planejado nada. Nós não planejamos nada. Era tudo uma brincadeira. Achei que você tivesse entendido. O que Morris entendia era que Andy Halliday contaria à polícia exatamente isso, se ele, Morris, fosse pego. E Andy esperava que ele fosse pego. Pela primeira vez, percebeu que Andy não era um gênio intelectual ansioso para se juntar a ele em um ato existencial de transgressão à lei, mas apenas outro fraco. Um livreiro poucos anos mais velho do que o próprio Morris. Não me venha com sua crítica literária, imbecil, dissera Rothstein para Morris nos últimos 2 minutos de vida. Você não passa de um ladrãozinho comum, meu amigo. As têmporas dele começaram a latejar. Eu devia ter percebido. Todo aquele papo sobre colecionadores particulares, estrelas de cinema e príncipes sauditas e sei lá mais quem. Era pura falação. Você não passa de garganta. Aquilo foi um golpe palpável. Morris percebeu e ficou feliz, assim como ficara quando conseguia superar a mãe 1 ou 2 vezes na última discussão que tiveram. Andy se inclinou para a frente com as bochechas vermelhas, mas antes que pudesse falar qualquer coisa, uma garçonete apareceu com um punhado de guardanapos. Vou limpar o café derramado, disse ela e secou tudo. Ela era jovem. Tinha cabelo louro acinzentado natural. Era bonitinha apesar de meio pálida. Talvez até linda. Ela sorriu para Andy. Ele retribuiu com uma careta tensa, se afastando dela como fizera com Moleskine. Ele é bicha, pensou Morris impressionado. É um maldito bicha. Como eu não sabia. Como foi que não percebi? Daria no mesmo se ele usasse uma placa. Bem, havia muitas coisas sobre Andy que ele nunca tinha notado, não havia?
Morris pensou em uma coisa que um dos caras do serviço de construção gostava de dizer. Ladra, mas não morde. Quando a garçonete se afastou, levando com ela sua atmosfera feminina tóxica, Andy voltou a se inclinar para a frente. Os colecionadores estão por aí, disse ele. Eles acumulam quadros, esculturas, primeiras edições. Tem um executivo de petróleo no Texas que tem uma coleção de gravações antigas de fonógrafo que vale US$ 1 milhão. E outro que tem uma coleção completa de revistas de faroeste, ficção científica e terror, publicadas entre 1910 e 1955. Você acha que tudo isso foi comprado e vendido legitimamente? Porra nenhuma. Colecionadores são loucos. Os piores não ligam se as coisas que eles compram são roubadas ou não. E com certeza não querem compartilhá-las com o resto do mundo. Morris já tinha ouvido esse discurso antes. E seu rosto devia ter demonstrado isso, porque Andy se inclinou ainda mais. Agora, os narizes dos dois estavam quase se tocando. Morris sentiu o cheiro de English Leather e se perguntou se era a loção pós-barba preferida das bichas. Uma espécie de sinal secreto, talvez. Mas você acha que algum desses caras me ouviria? Morris Bellamy, que agora estava vendo Andy Halliday com novos olhos, disse que achava que não. Andy fez um biquinho. Mas um dia vão. Vão sim. Quando eu tiver minha própria loja e conquistar uma clientela. Mas isso pode levar anos. Falamos em esperar 5 anos. 5? Andy soltou uma gargalhada e voltou para o lado dele da mesa. Eu talvez consiga abrir minha loja em 5 anos. Estou de olho em um lugarzinho na Lacemaker Lane. Tem uma loja de tecidos por lá que não tem muito movimento, mas demora mais do que isso para encontrar clientes com dinheiro e estabelecer confiança. Tem muito mais agora, pensou Morris, mas não havia mais antes. Quanto tempo? Por que você não me entrega esses cadernos por volta da virada do século XXI, se ainda estiverem com você? Mesmo que eu tivesse uma lista de colecionadores particulares agora, hoje, nem mesmo o mais maluco deles tocaria em uma coisa tão recente. Morris encarou Andy como se estivesse sem fala. Por fim, disse: Você nunca comentou nada disso quando estávamos planejando? Andy bateu com as mãos nas laterais da cabeça e assegurou: Nós não planejamos nada. E não ouse colocar a culpa em mim. Não faça isso. Eu conheço você, Morrie. Você não roubou os cadernos para vendê-los. Não antes de ler tudo. Depois, imagino que talvez estivesse disposto a dar alguns ao mundo pelo preço certo. Mas, basicamente, você fica doido quando o assunto é John Rothstein. Não diga isso. As têmporas dele estavam latejando mais do que nunca. Eu digo se for verdade. E é verdade. Você fica doido quando o assunto é Jimmy Gold também. Foi por causa dele que você foi preso. Eu fui preso por causa da minha mãe. Ela praticamente me atirou na cela e jogou a chave fora. Não importa, são águas passadas. Estamos falando do agora. A não ser que você tenha sorte, a polícia vai te fazer uma visita muito em breve e deve chegar com um mandado de busca. Se você estiver com esses cadernos quando baterem na sua porta, você está frito. Porque a polícia viria atrás de mim. Ninguém nos viu. E meus parceiros? Ele piscou. Vamos dizer que os mortos não falam. Você, o quê? Os matou? Os matou também? O rosto de Andy era a imagem do horror. Morris sabia que não devia ter dito isso, mas era engraçado como os mais ficavam aparecendo. Andy estava sendo muito babaca. Qual é o nome da cidade onde Rothstein morava? Os olhos de Andy estavam indo de um lado para o outro de novo, como se ele esperasse que a polícia fosse chegar com armas em punho. Talbot Corner, certo? É, mas lá só tem fazendas. A cidade mesmo não passa de uma lanchonete, um mercadinho e o posto de gasolina no cruzamento de 2 estradas estaduais. Quantas vezes você foi lá? 1 e 5. Na verdade, foram quase 12. Entre 1976 e 1978. Sozinho no começo, depois com Fred ou Curtis ou os dois. E você fez perguntas sobre o residente mais famoso da cidade quando estava lá? Claro, 1 ou 2 vezes. E daí? Provavelmente todo mundo que para naquela lanchonete pergunta sobre... Não, é aí que você se engana. A maioria das pessoas está cagando para John Rothstein.
Se elas fazem perguntas, é sobre quando começa a temporada de caça aos cervos, ou que tipo de peixe dá para pescar no lago mais próximo. Você acha que os residentes não vão lembrar quando a polícia perguntar se viram algum estranho curioso sobre o cara que escreveu o corredor? Algum estranho curioso que fez visitas repetidas? Caramba! Você tem ficha criminal, Maury. Delito juvenil. É protegido. Para uma coisa grande assim, a proteção não se sustenta. E seus parceiros? Algum deles tinha ficha? Morris não disse nada. Você não sabe quem viu você. E não sabe para quem seus parceiros podem ter se gabado sobre o grande roubo que fariam. A polícia pode te pegar hoje, seu idiota. Se pegarem você e meu nome surgir na conversa, vou negar tudo. Mas vou te dar um conselho. Livre-se disso. Ele estava apontando para o saco de papel pardo. Disse dos outros cadernos também. Esconda em algum lugar. Enterre. Se você fizer isso, talvez consiga escapar no fim das contas. Supondo que você não tenha deixado digitais em nada. Nós não deixamos, pensou Morris. Eu não sou burro. E também não sou uma bicha mentirosa e covarde. Talvez possamos voltar a isso, disse Andy. Mas vai ser bem mais para a frente. E só se não pegarem você. Ele se levantou. Enquanto isso, fique longe de mim. Senão eu mesmo chamo a polícia. Ele se afastou depressa e de cabeça baixa, sem olhar para trás. Morris ficou lá sentado. A garçonete bonita voltou para perguntar se ele queria alguma coisa. Morris balançou a cabeça. Quando ela saiu, ele pegou o saco com o caderno dentro e partiu, na direção oposta. Ele sabia que era uma falácia patética, claro. A natureza ecoa os sentimentos dos seres humanos. E entendia que era um truque barato de escritores de segunda linha para dar certo clima à história. Mas naquele dia parecia ser verdade. A luz intensa da manhã espelhara e amplificara seu sentimento de exultação. Mas ao meio-dia o sol era apenas um círculo difuso por trás de um amontoado de nuvens. E às 3 horas da tarde, conforme suas preocupações se multiplicavam, o dia foi ficando escuro e começou a chuviscar. Ele dirigiu Biscayne para o shopping perto do aeroporto, observando constantemente para ver se aparecia algum carro da polícia. Quando um surgiu atrás dele na Airline Boulevard, com a sirene ligada, a luz azul piscando, o estômago de Morris congelou e o coração pareceu subir à boca. Quando a viatura passou por ele sem parar, Morris não se sentiu aliviado. Ele encontrou um programa de notícias na Rádio Ben 100. A história principal era sobre uma conferência de paz entre Saddam Begin e Camp Davis. Até parece que isso vai acontecer, pensou Morris distraído. Mas a segunda era sobre o assassinato do famoso escritor americano John Rothstein. A polícia dizia que era trabalho de uma quadrilha de ladrões e que estavam investigando algumas pistas. Isso devia ser baboseira inventada para a mídia. Ou talvez não. Morris não achava que as entrevistas com os frequentadores velhos, excêntricos e meio surdos da lanchonete Yummy Diner em Talbot Corners pudessem levar a ele, independentemente do que Andy pensasse. Mas havia outra coisa que o incomodava mais. Ele, Fred e Curtis haviam trabalhado para a Dona Hill Construction, que estava construindo casas em Denver e North Beverly. Havia 2 equipes de trabalho, e durante a maioria dos 16 meses de Morris na empresa, passados carregando tábuas e martelando pregos, ele ficara em Denver, enquanto Fred e Curtis trabalhavam em outro local, a 8 quilômetros de distância. Mas por um tempo, eles trabalharam na mesma equipe, e mesmo depois de terem se separado, costumavam almoçar juntos. Muita gente sabia disso. Ele estacionou o Biscayne junto a uns 1000 outros, no lado do shopping em que ficava uma grande loja de roupas. Limpou todas as superfícies em que tocou e deixou a chave na ignição. Saiu andando rápido, levantando a gola e puxando o boné dos Indians. Na entrada principal do shopping, esperou até o ônibus para Northfield aparecer e pagou os 50 centavos da passagem. A chuva foi ficando mais forte e a volta foi lenta, mas Morris não se importou. Teve tempo para pensar. Andy era covarde e cheio de si, mas estava certo sobre uma coisa. Morris tinha que esconder os cadernos, e tinha que fazer isso agora, por mais que quisesse lê-los, principalmente o próximo livro da série de Jimmy Gold.
Se a polícia aparecesse mesmo e ele não estivesse com os cadernos, eles não poderiam fazer nada, certo? Eles só teriam suspeitas, certo? Não havia ninguém espiando pela cortina na casa ao lado, o que o poupou de outra conversa com a senhora Muller, e talvez de ter que explicar por que tinha vendido o carro. A chuva ficou mais forte, e isso era bom. Não haveria ninguém andando pelo terreno baldio entre a Sycamore e a Birch Street, ainda mais depois que escurecesse. Ele tirou tudo do baú de segunda mão, resistindo a uma vontade quase louca de olhar os cadernos. Não podia fazer isso, por mais que quisesse, porque quando começasse, não conseguiria parar. Mais tarde, pensou ele, devemos adiar as recompensas, Morris. Bom conselho. Mas soou em sua mente na voz de sua mãe, e isso fez sua cabeça começar a latejar de novo. Pelo menos ele não teria que adiar a recompensa por muito tempo. Se 3 semanas se passassem sem visita da polícia, 1 mês no máximo, ele poderia relaxar e começar as leituras. Morris forrou o baú com plástico para ter certeza de que o conteúdo ficaria seco e guardou os cadernos, incluindo o que ele levara para mostrar a Andy. Colocou os envelopes cheios de dinheiro por cima. Ele fechou o baú, pensou um pouco e o abriu de novo. Empurrou o plástico e pegou $200 em um dos envelopes. Nenhum policial acharia isso uma quantia excessiva, mesmo que ele fosse revistado. Morris poderia dizer que era do seguro-desemprego, ou qualquer coisa assim. O som da chuva no telhado da garagem não era tranquilizador. A Morris pareciam dedos esqueléticos batendo, e isso fez com que sua cabeça doesse mais. Ele congelava cada vez que passava um carro, esperando faróis e luzes azuis piscantes na entrada de casa. Maldito Andy Halliday por colocar todas essas preocupações sem sentido na minha cabeça, pensou ele. Foda-se ele e a sua viadice. Só que as preocupações talvez não fossem sem sentido. Conforme a tarde ia se transformando em crepúsculo, a ideia de que a polícia podia ligar Curtis e Fred a Morris Bellamy parecia cada vez mais provável. Aquela porra de parada na estrada. Por que não arrastar os corpos para o bosque pelo menos? Não que isso fosse atrasar muito o trabalho da polícia depois que alguém tivesse parado, visto todo aquele sangue ligado para a emergência. A polícia levaria cachorros. Além do mais, disse ele para o baú. Eu estava com pressa, não estava? O carrinho de mão do pai ainda estava no canto, junto com uma picareta e 2 pás enferrujadas. Morris colocou o baú no carrinho, prendeu as tiras e espiou pela janela da garagem. Ainda estava muito claro lá fora. Agora que estava tão perto de se livrar dos cadernos e do dinheiro, por pouco tempo, ele disse a si mesmo para se tranquilizar. É só uma medida temporária. Tinha mais e mais certeza de que a polícia chegaria em breve. E se a senhora Muller o tivesse denunciado por comportamento suspeito? Não parecia provável. Ela era mais burra do que uma tábua, mas não dava para ter certeza. Ele se obrigou a comer outro lanche congelado, pensando que poderia aliviar sua dor de cabeça, mas só a piorou. Ele olhou o armário de remédios da mãe em busca de aspirina ou outro analgésico e não encontrou nada. Vá à merda, mãe, pensou ele. De verdade, sinceramente, vá à merda. Ele a viu sorrir. Era afiado como um gancho, aquele sorriso. Ainda estava claro às 7 da noite, culpa do maldito horário de verão. Que gênio tinha inventado aquilo? Mas as janelas da casa ao lado ainda estavam escuras. Isso era bom, mas Morris sabia que os Mullers poderiam voltar a qualquer minuto. Além do que, ele estava nervoso demais para continuar esperando. Remexeu no armário do saguão até encontrar uma capa de chuva. Usou a porta dos fundos da garagem e empurrou o carrinho pelo gramado do quintal. A grama estava molhada e a terra embaixo esponjosa, e foi difícil avançar. A trilha que eu usara tantas vezes quando criança, normalmente para ir ao rec da Birch Street, estava coberta por árvores altas, e ele conseguiu se deslocar melhor ali. Quando alcançou o pequeno riacho que cortava a área quadrada do tamanho de um quarteirão que era o terreno baldio, a escuridão havia chegado. Morris levara uma lanterna e usou-a em piscadelas breves para escolher um local bom no barranco do riacho, a uma distância segura da trilha. A terra estava macia,
e foi fácil cavar até chegar ao emaranhado de raízes de uma árvore. Ele pensou em tentar um local diferente, mas o buraco já estava quase do tamanho perfeito para o baú, e ele não ia começar tudo de novo, principalmente por se tratar apenas de uma precaução temporária. Colocou a lanterna no buraco, apoiada em uma pedra para iluminar as raízes, e as cortou com a picareta. Morris acomodou o baú no buraco e jogou terra de volta com a pá, depressa. Terminou dando uma batida com a pá para compactar a terra. Achou que ficaria tudo bem. O barranco não tinha muita grama, então o pedaço remexido não chamaria a atenção. O importante era estar fora da casa, certo? Certo. Ele não sentiu alívio ao empurrar o carrinho de volta pela trilha. Nada estava saindo conforme o planejado. Nada. Parecia que o destino maligno tinha se colocado entre ele e os cadernos, assim como o destino ficara entre Romeu e Julieta. Essa comparação parecia ao mesmo tempo ridícula e perfeitamente adequada. Ele era um amante. O maldito Rothstein o tinha rejeitado com o corredor reduz a marcha, mas isso não mudava o fato. Seu amor era verdadeiro. Quando ele voltou para casa, foi direto para o chuveiro, assim como um garoto chamado Peter Saubers faria muitos anos depois, naquele mesmo banheiro, depois de visitar aquele mesmo barranco e sua árvore. Morris ficou no chuveiro até os dedos enrugarem e a água quente acabar. Depois se secou e colocou roupas limpas que encontrou no armário do quarto. Pareciam infantis e fora de moda, mas ainda cabiam, mais ou menos. Ele colocou a calça jeans e o suéter sujos de terra na máquina de lavar, um ato que também seria repetido por Peter Saubers anos depois. Morris ligou a TV. Se sentou na antiga poltrona do pai. A mãe dizia que aguardava como lembrete, caso se sentisse tentada a cometer aquela burrice de novo, e viu a maratona insana de sempre de propagandas comerciais. Pensou que qualquer um daqueles comerciais, vidros de lanchante que pulavam, mães bem arrumadas, hambúrgueres que cantavam, podia ter sido escrito por Jimmy Gold. Isso deixou sua dor de cabeça pior do que nunca. Ele decidiu ir até os Ones comprar analgésicos. Talvez até uma ou duas cervejas. Cerveja não faria mal. Eram as coisas mais pesadas que traziam problemas, e ele já havia aprendido sua lição a respeito. Morris comprou o remédio, mas a ideia de beber cerveja em uma casa cheia de livros que ele não queria ler e com uma TV que não queria assistir o fez se sentir ainda pior, principalmente porque as coisas que queria ler estavam tão próximas, de forma quase enlouquecedora. Morris quase nunca bebia em bares, mas de repente sentiu que se não saísse e arrumasse companhia e não ouvisse música rápida, ficaria completamente maluco. Em algum lugar naquela noite chuvosa, ele tinha certeza de que haveria uma moça a fim de dançar. Ele pagou pelo remédio e perguntou de forma quase desinteressada ao jovem atrás do balcão se havia algum bar com música ao vivo a qual ele pudesse chegar de ônibus. O jovem disse que havia.